O tema Covid-19 tem marcado a temporada. Em março, Luís Filipe Vieira disse que enquanto não houvesse imunidade de grupo em Portugal, o Benfica não voltava a equipar-se nos balneários adversários. O presidente do Benfica não fez referência direta ao Futebol Clube do Porto, mas o surto de Covid-19 no Benfica surgiu logo após o Clássico. Garanto-lhe uma coisa que vou dizer. Se porventura não houver a imunidade de grupo no próximo ano, garanto-lhe uma coisa. O Benfica nunca mais se equipa em balneário nenhum. O Benfica sai do hotel, equipado, vai para o estádio, entra em campo, acaba o jogo, sai, até palestra dentro do campo, palestra ao intervalo tem que ser dentro do campo, sai do campo, acaba o jogo, sai direto para o autocarro, vai para o hotel, toma um banho, jantamos lá, ficamos lá, nunca mais. Tiago Pinto, enquanto ainda diretor-geral do futebol do Benfica, lançou suspeita de que havia clubes que escondiam o nome dos jogadores que estavam positivos à Covid-19. No início da pandemia, eu e a minha equipa decidimos que o Benfica, para dar o exemplo, para ser um clube eticamente e socialmente responsável, iria combinar com os jogadores e com as suas famílias que sempre que houvesse um caso positivo de Covid, o Benfica diria quem era. Para dar o exemplo, para também não estigmatizar as pessoas que tinham Covid, e porque era uma questão para lá da rivalidade, para lá do futebol, para lá do mediatismo. Hoje em dia estou arrependido. Porquê? Porque com tudo o que se tem feito à volta dos nomes do Benfica, a forma como outros clubes não têm essa abertura. Acha que há outros clubes que escondem? Não tenho dúvidas nenhumas. E a forma como os casos do Benfica acabam por ter quase um tratamento diferente, hoje em dia estou arrependido dessa decisão. Na Encarnação, terminaram só agora estas buscas, começaram ao início do dia. Poderá aqui tratar-se de mais do que um caso? Não, tudo aponta que toda a gente quer falar do caso Nakajima. Eu sinceramente não faço ideia nenhuma o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer. O Porto deve estar, acho eu, que tem que estar muito tranquilo neste processo, porque testou uma quantidade de jogadores várias vezes sem conta, como todos os clubes o fizeram, e seria muito estranho haver um único caso em que o Porto seria culpado do que é que fosse. Quer dizer, eu acho que isto enfim, estou para ver a conclusão da investigação, eu acho que, presumo que o Porto esteja tranquilo neste processo, porque era muito estranho haver um caso chamado Nakajima, onde alguém aldrabasse o tal teste, porque para o meter no avião para seguir viagem, era isto? Não faz sentido nenhum. Qual é o sentido disto? Eu não percebo, continuo a não perceber. Se esta investigação é apenas e só por causa de Nakajima, qual é o alarido todo por causa disso? Quer dizer, eu acho que o Porto protege os seus jogadores e sempre protegeu, não escondeu seguramente qualquer caso de Covid, não acredito que isso seja possível, acho que qualquer médico tem essa noção que não pode sonegar esses casos, nem pode esconder de alguém, porque pode destruir todo o grupo, porque toda a gente pode ser infectada também, aliás, como o grande surto deu-se no Benfica, não foi no Porto, por isso... se alguma coisa correu muito mal, foi o surto no Benfica, os testes que foram os 7 ou 6 testes falsos negativos do Jorge Jesus, que ninguém compreendia porque como é que toda a gente estava infectada e só o Jorge Jesus é que não estava, e depois chegou a apanhar também a infecção. Eu diria que no Benfica houve muito mais confusões nesse aspecto do que propriamente no Porto. O Porto, há um caso chamado Nakajima. Mas parece que cerca de 12 horas de investigação, certamente, sejam apenas para se avaliar este único teste? Mas não sei. Mas parece que terá de ser necessariamente algo mais complexo do que apenas o teste de Nakajima? Eu não faço ideia, não tenho inside information, nem quero neste tipo de casos, quero lá saber. Eu só estou a dizer que 12 horas de investigação com aquele aparato todo dos carros na PJ, se calhar só tinham hoje isso para fazer, e muito bem, fizeram as investigações que quiseram, mas estou para ver qual é o resultado das investigações. Evidente, estou curioso, mas não acredito. E só transpira o caso Nakajima, não consigo perceber, sinceramente não consigo perceber. José Manuel Capistrano, vemos todo este aparato, foram muitos investigadores da Polícia Judiciária que estiveram hoje envolvidos nestas buscas que duraram mais de 12 horas.
O Benfica, e vimos ali Luís Filipe Vieira e também Tiago Pinto, na altura ainda diretor no Benfica, já tinham falado de alguma forma, não apontaram o Futebol Clube do Porto, não visaram diretamente o Futebol Clube do Porto, mas já tinham aqui apontado para a possibilidade de poder haver aqui alguns problemas com os testes de Covid-19. O Tiago Pinto até disse que estava seguro daquilo que estava a dizer. O próprio Sporting também criou problemas, pôs em dúvida a fiabilidade destes laboratórios. Na altura, curiosamente, num jogo com o Futebol Clube do Porto, em que Nuno Mendes e Sporar não puderam alinhar por causa de testes falsos positivos. O que eu digo é isto, quer dizer, se houver alguém que está que tenha que ser condenado de forma exemplar. Porque brincar com a saúde pública não é ganhar ou perder um jogo. Estamos a falar isto até é tão sensível que eu tenho que gostar de falar destas coisas, não é? Falar de entidades ou pessoas que porventura, sei lá eu, como estou na encarnação, eu faço a mais pequena ideia, admira-me tantas horas no Porto, mas às vezes não sei. São coisas que eu não sei de facto. O que eu digo é que se apanhar alguém no singular, alguém no plural, que efetivamente esteja metido numa rede, com rede ou sem rede, deve ser severissimamente punido, exemplarmente punido, seja quem for. Sr. Capistrano, mas não estou a dizer que alguém... Diga, desculpe, Sr. Mas de certeza que concorda com aquilo que eu vou dizer. Eu duvido muito que o médico de qualquer de uma dessas instituições, o médico responsável pela equipa do Porto, do Benfica ou do Sporting, eu estou devido a que o meu devido consiga esconder testes ou aldrabar testes para aquele jogador jogar e poder infectar os outros. Quer dizer, isso não faz confusão. Não faz sentido nenhum. Mas faz sentido nenhum. Como sabe, há um mundo e há o submundo. Nós pertencemos ao mundo, não pertencemos ao submundo. Eu não consigo acreditar que um médico consiga fazer uma coisa destas, não é? Tudo isto faz uma grande confusão. Não é? Porque é um grupo que está em causa. Nem aponta o dedo a ninguém nem a nada, não sei. Imagine se houvesse alguém aldrabasse um teste de um jogador e pusesse esse jogador a jogar, porque era muito importante, esse jogador corre riscos de infectar os próprios colegas da equipa, porque estão no balneário com ele, não é? Desculpa, isso não faz sentido para mim, não faz o menor sentido. Então tudo faz confusão, isto tudo faz muita confusão. O que eu digo é isto: se apanharem alguém, alguma rede de alguém, ou um grupo, ou alguém, no singular ou no plural, deve ser severamente punido, exemplarmente punido. Agora, apontar o dedo aqui e aquele, não, Deus me livre, não estou longe disso. Eu podia meter aqui só falar aqui de um assunto que não tem nada a ver com isso. Muito rapidamente? Muito rapidamente, eu queria recordar um menino chamado Bruno Baião, que jogou em todas as categorias de formação do Benfica e capitão, até aos júniores, e que no dia que ia assinar o seu contrato como profissional, morreu de morte súbita. Ele tinha 18 anos, foi há 17 anos, e há dias fui a um restaurante do pai que, quando me viu, agarrou-se a mim a chorar. Por coincidência, eu fui a esse restaurante no mesmo dia que o miúdo tinha morrido. Pouca gente conhece isto. É uma história de um menino que teve uma vida muito infeliz. E depois também só queria dizer outra coisa, que isso é que me faz-me confusão, como é que quase que vem em rodapé, no Jornal da Bola de 15 de maio, o Benfica é a 41ª marca mais valiosa no futebol num ranking de 50. Na força das marcas, os encarnados são a 22ª lista, liderada pelo Bayern, Real e Barça. E nos clubes mais valiosos enquanto empresas, o Benfica é 20º, o Porto 50º, com Bayern, Real e Liverpool na frente. Isto vem quase em rodapé e ninguém fala nisto, é só para tomar esta devida nota. Mas vamos nos focar no tema que marca este dia. Carlos Barbosa da Cruz, podemos estar aqui perante um crime de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário. O que é que é este crime exatamente? Pode estar aqui em causa. Bom, já ultrapassámos o período de televendas do Sr. Capistrano e, portanto, podemos voltar à questão... À questão das televendas. Não, pode repetir, se faz favor. Estava aqui a dizer que já ultrapassado o período de televendas televendas? Televendas, é um menino que morreu. Vamos então voltar à questão. Morreu, Sr. Doutor. Não, isso, um menino que morreu, isso eu partilho e subscrevo. Não, é a parte a mais promocional que o senhor aproveitou. Aquela que diz o jornal que é verdade. O senhor aproveitou muito bem. Aproveitou a primeira oportunidade e muito bem. Ora bem, há aqui uma série de questões. É evidente que é um crime gravíssimo, não é? É um crime gravíssimo, quer do ponto de vista penal, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista de saúde pública, e, portanto, e a questão que se coloca é que esta situação pode ter, de
várias gradações. Pode ser uma ação individual, uma ação delituosa individual do jogador, por alguma razão terá, estamos apenas e só a falar de indícios, eu portanto não quero imputar nada a ninguém, são apenas indícios, terá, digamos, falsificado um teste para poder viajar. Nesse nível tem uma gravidade evidente, mas tem uma gravidade limitada a uma pessoa singular que comete um delito. Eu devo dizer que me faz alguma impressão que tenham estado 10 inspectores da Judiciária 12 horas no Olival para, digamos, identificar uma prova relativamente a uma pessoa singular. Portanto, haverá aqui um eventual excesso de meios ou, hipótese mais plausível, digamos, as buscas terão incidido não apenas sobre este teste, mas sobre mais testes eventualmente feitos. Portanto, eu quero crer que isto é uma situação isolada, é um expediente infeliz de um jogador que quer viajar e que eventualmente não pode viajar e, portanto, pratica essa ilegalidade. Porque se há ilegalidades com uma dimensão maior do que esta, e eu volto a dizer, prefiro a opinião do Nuno Encarnação, eu não quero acreditar que isso exista, então tem uma gravidade que o futebol português bem pode dispensar isso, porque é um escândalo de uma dimensão enorme. As declarações do Tiago Pinto, feitas antes da sua partida para Roma, são de uma extrema infelicidade, porque podem ser equívocas, porque há uma eu acho que qualquer clube tem o direito de não divulgar os jogadores do seu plantel que estariam infectados com Covid. Não tem o dever de o fazer. Se o Benfica o fez, eu até respeito esse critério, mas também respeito o clube. Carlos, mas olhando para estas imagens e todo este aparato, o que é que lhe diz a sua experiência? Parece-lhe que é apenas esta questão do teste da Nakajima? Não, eu olhando esta, digamos... Ou sequer também apenas a questão da Covid? A judiciária, ter sido mais? A judiciária que se anda sempre a queixar, e muitas vezes com muita razão, da falta de meios para exercer todas as suas competências, não há dúvida nenhuma que estas buscas tiveram um aparato, digamos, de efetivo humano muito grande. Portanto, eu quero crer que eles não andavam à procura do teste do Nakajima, porque para irem à procura do teste do Nakajima bastariam 1 ou 2 inspectores. Não é? Portanto, claramente há aqui um âmbito de buscas e de ação mais alargado. Para mim isso é absolutamente claro à luz da experiência normal dos efetivos que normalmente estas diligências envolvem. Quanto depois... Hoje também se falou dos tais negócios entre o Portimonense e o Futebol Clube do Porto que estão também a ser investigados. Todo este aparato poderá também aqui a Polícia Judiciária ter de alguma forma procurado evidências que sustentem algumas suspeitas nesse sentido? Ora, era aí que eu queria chegar. Eu já tinha chamado a atenção aqui dos artigos do Paulo Curado no Público relativamente aos negócios do Porto com o Portimonense. Há negócios do Porto com o Portimonense que envolvem diversos jogadores, em concreto o Danilo Pereira, o Rafa Soares, o Paulinho, o Everton, o Manafá e o Nakajima. Portanto, com especial incidência sobre o estranhíssimo negócio do Danilo Pereira e sobre o também não menos estranho negócio do Paulinho e Everton, que foram comprados pelo Porto, que o passe comprado pelo Porto, uma parte importante, e 2 meses depois estavam recambiados para Portimão de novo. Portanto, isso sim é digamos, um conjunto de casos mais alargado. Eu ouvi também dizer que houve buscas na sede do Portimonense e ao seu acionista principal, Teodoro Fonseca, e, portanto, eventualmente, digamos, essa situação justificará a utilização de meios mais alargados
que a simples investigação de um teste de um jogador numa altura específica eventualmente não justificava. Devo dizer que lamento bastante estas situações, porque o futebol português já dispensaria toda esta sucessão de casos que, a meu ver, não puxa o futebol português para cima, numa altura em que se fala tanto da promoção da nossa Superliga, na sua valorização. Este tipo de envolvimentos, não há dúvida, e de suspeições, não há dúvida que não abona nada relativamente à lisura de procedimentos, não é? Vítor Pinto, em relação a estas buscas e sabendo que há essa outra investigação a decorrer, em causa estes negócios entre Portimonense e Futebol Clube do Porto, hoje também foram feitas diligências nesse sentido. Sabemos que foram já emitidos mandatos também para esta investigação. Andréia, segundo a lógica que foi enunciada pelo Dr. Carlos Brás da Cruz, então faria sentido terem chegado 10 viaturas, ou 15 ou 20, ao Estádio Dragão às 8h40, quando a CMTV já lá estava pronta a fazer a cobertura das buscas que iam lá decorrer. O que nós vimos aqui foi a saída de uma vasta equipa, que a mim também me surpreendeu, por isso é que eu realcei que só entendi esta situação como sendo um escrutínio total de tudo o que sejam testes de Covid de Fogo do Porto desde o início da pandemia, devido a esta suspeita que alegadamente existe em relação à Nakajima. Agora, que não haja dúvida de uma coisa: aquelas instalações do Olival estão única e exclusivamente vocacionadas para o apoio às equipas de futebol. Não existem lá documentações de transferências, não existem lá registros. Sim, não existem lá, e eu conheço as instalações, não existem lá registros de jogadores, de movimentações de jogadores, de movimentações financeiras. Portanto, este aparato, possivelmente com excesso de meios ou não, acabaremos por descobrir mais tarde, e muito bem apontado pelo Dr. Carlos Brás da Cruz, terá que centrar-se, ao estar concentrado no Olival, terá que centrar-se para o pleonasmo em situações relativas ou à Covid-19 ou algo muito direto relacionado com o grupo de trabalho, com os jogadores, porque a parte administrativa... Sim, admito isso, Vítor, tem razão. Sim. Tem razão. Sejam transferências. Aliás, o contingente da PJ, que nós tivemos a oportunidade de filmar de manhã, também um excelente trabalho da equipa da CMTV, Ana Silva Monteiro e Inês Trubis, que já lá estavam, o contingente, e até algumas informações tenho de como decorreram as coisas dentro das instalações da SAD, dão conta de um contingente muito mais modesto, muito mais centrado, e sem este lado mais faustoso de ter 10 viaturas com elementos que estavam relacionados com a investigação. De facto, a mim deixa-me também curioso, é normal, essa curiosidade é normal, o que é que justificará tanta gente, por isso é que eu só admito que isto possa ter a ver com, a partir do momento que existe uma suspeita, para haver a certeza absoluta daquilo que se passa, haver então um escrutínio total de tudo que era teste médico que foi realizado pelo Fogo do Porto através da Unilabs durante a pandemia. Aliás, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Sporting, quando teve problemas com a Unilabs, isso aconteceu porque o Sporting fazia testes de controlo que eram da sua responsabilidade. Eu nunca tive a informação que o Futebol Clube do Porto fizesse testes paralelos para controlo, embora eventualmente isso pudesse acontecer, as autoridades vão escrutinar. E por outro lado, o Dr. Nelson Pulga, que é o responsável médico junto do plantel do Futebol Clube do Porto, se calhar também por vontade dele, nunca eram divulgados os casos de Covid do Fogo do Porto. Eu já expliquei isto aqui mais do que uma vez, mas digo outra vez, existe a noção de que foram conhecidos, por exemplo, só em janeiro, é sempre um debate animado que tenho com o Sr. Capestano, só em janeiro o Futebol Clube do Porto também teve 12 casos, mas nenhum deles foi divulgado ou assumido pelo clube. Foram conhecidos publicamente devido ao excelente trabalho dos jornalistas, em parte dos jornalistas desta casa, às vezes também eu tinha um bocado de sorte, mas foi sempre pelo trabalho dos jornalistas, e é isso que o Tiago Pinto se referia. Mas daquilo que sabes e da informação, deixa-me só colocar esta questão, porque eu acho que é importante para as pessoas lá em casa também perceberem, daquilo que sabes, da informação que te tem chegado ao longo do dia, também das nossas equipas de reportagem, há aqui suspeitas ou não de que esta tenha sido uma prática, não tenha sido apenas um caso isolado de Nakajima, e possa haver suspeitas que o Futebol Clube do Porto, no caso, jogadores do Futebol Clube do Porto, possam ter em determinados momentos apresentado testes falsos para poderem eventualmente viajar, competir ou outras finalidades.
Eu não quero acreditar numa coisa dessas, vou seguir o exemplo de outros comentadores deste painel por uma razão simples. O principal risco que um jogador infectado que vá a jogo coloca é aos próprios colegas, tem muito maior proximidade com os colegas do que terá eventualmente com adversários. Portanto, o principal risco é para os próprios colegas. E agora deixa-me dizer-te que posso dizer isto de fonte segura sem ser desmentido. O Sr. Tiago Pinto, quando fez aquelas declarações à ABTV, estava a referir-se ao facto dos clubes não divulgarem os jogadores que estão infectados. Não estava a dizer que os clubes escondiam os testes e que colocavam a jogar jogadores infectados com Covid. Eu sei que não vão ser desmentido, isto é a realidade, mas de facto, e eu na altura, logo no momento, isto foi comentado aqui na CMTV, e eu frisei, e eu também discordei profundamente desde o início que não houvesse a obrigatoriedade de revelar os casos de Covid, porque é fundamental para a verdade esportiva que se saiba quem são os jogadores que estão infectados. Inclusivamente, já mais do que uma vez no futebol português, tivemos casos de reinfecções de jogadores e até para como exemplo para a sociedade era muito importante que o futebol desse essa imagem de transparência. Foi uma excelente medida do Benfica, foi uma excelente decisão de Tiago Pinto, o Benfica assumir os casos de Covid que tinha. Noutros clubes não foi esse o caminho seguido, felizmente pela qualidade do jornalismo que se faz em Portugal, pelo esforço que os jornalistas fizeram, a transparência acabou por existir, graças ao trabalho jornalístico, não porque houvesse uma transparência assumida por parte dos clubes. Andréia, só para dizer que estou inteiramente de acordo, embora o Tiago Pinto, num tema desta delicadeza, vê-se, pela sua experiência, ter sido bastante mais explícito. Eu também me chegou esse esclarecimento que o Tiago Pinto, ao referir-se à não divulgação, não estava a referir à ocultação, estava a referir-se à não divulgação de jogadores eventualmente infectados com Covid. É evidente que, embora admita que as buscas pelo local onde se realizaram apenas pudessem incidir ou naturalmente incidir sobre questões ligadas ao grupo de trabalho e questões ligadas à saúde dos jogadores, isso não retira uma vírgula relativamente à necessidade absoluta e total de esclarecer estas transferências, este vai-vem de jogadores entre o Porto e o Portimonense, esta interferência do acionista maioritário polémico do Portimonense, relativamente à qual julgo que também a Polícia Judiciária está interessada e todos nós gostaríamos. Todos nós gostaríamos de ver luz sobre situações relatadas e que são um pouco comuns, não é? É muito rápido, doutor, isto não é para equilibrar os tempos, é só para deixar claro que muitas vezes... Isso você vai largamente à frente, ó Vítor, como sempre, não é? Pelo contrário, o doutor é claramente o comentador campeão. Se não se importarem, continuarei a fazer essa gestão, Vítor, muito rapidamente para passar a palavra ao Nuno. Não nos podemos esquecer que as questões que o doutor está aqui a falar foram precisamente as questões que presidiram a operação fora de jogo que se realizou em março. No âmbito da operação fora de jogo, houve dezenas de arguídos no futebol português, é uma espécie de bomba atómica do futebol português que eu estou constantemente a dizer pode ter consequências desastrosas para os clubes nacionais e no âmbito da qual foram constituídos arguídos os presidentes dos 3 principais clubes. Eu vou repetir devagarinho porque parece que as pessoas esqueceram disto e não foi assim tanto tempo. Foram constituídos arguídos os presidentes dos 3 principais clubes, não preciso dizer os nomes. Portanto, no âmbito dessa operação fora de jogo, que já está em curso, no mínimo desde março do ano passado, um dos pontos fundamentais nos quais se senta é precisamente branqueamento de capitais, fraude fiscal e algumas práticas que existiam nos negócios entre clubes sobretudo a autoridade tributária estava a considerar anómalos. Nesse sentido, são investigações que já estão a correr há um ano e vamos ver que consequências é que vão ter para todo o futebol português, porque isto é uma situação que eu considero que pode ser muito complicada, porque estamos a falar de negócios que abrangem 500 milhões de euros de negócios envolvendo clubes e isto já se falou na altura e o jornalismo especialista da sábado desta casa também o frisou, a autoridade tributária pode ir bater à porta dos clubes e pedir dezenas de milhões de euros de pagamentos de impostos que não foram tidos em conta no momento certo. E também ficaram ligados a estes 2 casos, até porque estão a ser investigados pela mesma equipa de inspectores, Nuno Encarnação, sobre este segundo caso de suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, no caso envolvendo o Futebol Clube do Porto e o Portimonense. Vemos já agora, Nuno, só para enquadrar as pessoas lá em casa, são imagens exclusivas da CMTV, dos inspectores da Polícia Judiciária a entrarem no estádio do Dragão. Vimos também e acompanhámos também em exclusiva a saída depois dos inspectores do Centro de Treinos do Olival, mas referimos a esta questão da fraude fiscal e branqueamento de capitais. Temos que poderá o Futebol Clube do Porto ter consequências?
Não, sofrer eu quero- consequências nesta investigação? André, eu nessas coisas sou muito claro, quer dizer, eu quero acreditar que as pessoas que estão à frente do clube são pessoas sérias. Se não o forem, ou se por algum motivo forem dadas como culpadas de algum crime, obviamente deixam de estar à frente do Futebol Clube do Porto. Eu lembro-me e recordo, mas é que o Benfica foi alvo de tantas visitas da Polícia Judiciária ao longo destes últimos anos, e nada aconteceu até agora. Por isso eu também presumo que esta visita da Polícia Judiciária, que pode ter o seu fundamento, ou do SIAP, pode ter o seu fundamento, mas vamos tranquilamente aguardar, porque nós não sabemos o que é que aconteceu. Não, mas posso-lhe fazer uma pergunta só? Não lhe causa estranheza? Eu registro, eu confesso até que nem sabia que o Presidente do Sporting estava constituído arguido, não sei bem porquê, porque relativamente ao Sporting não tem aparecido a lume nenhum tipo de relação privilegiada como o Benfica com o Desportivo das Aves e Santa Clara e agora o Porto com o Portimonense, mas pronto, eu estou sempre a aprender. Agora, a pergunta que eu faço à Nuno Encarnação é que se não acha estranho todo este vai-vem de jogadores entre Porto e Portimonense? Se não é uma coisa que até sai fora do rigor com que normalmente o Porto encara este tipo de operações. Olha, Carlos, eu ainda há bocado já não sei quem é que se lembrava desse acontecimento, que houve 2 jogadores que foram comprados ao Portimonense, que o Sérgio Conceição, em pleno estágio, despachou-os para Portimão outra vez porque não serviam e não cabiam ao Porto. Isso é a única coisa que eu posso comentar, porque tenho de memória, eram 2 jogadores que não serviram para o plantel. Não causou estranheza nenhuma. É o Sérgio Conceição que não gostou de ver os jogadores que tinha à disposição por algum motivo e que recambiou-os para trás. Agora, não é normal haver compras destas tão rápidas e que os jogadores voltem para trás, que eu não faço a mínima ideia. Em causa estão alguns negócios, como o de Nakajima, o de Hulk e o de, por exemplo, Danilo Pereira, que até jogava do Marítimo, mas foi negociado através do Portimonense. É um caso que vamos continuar a acompanhar, até porque lembro, decorreram hoje buscas que duraram todo o dia. Acompanhámos o final dessas buscas, foi já perto das 11 da noite, com cerca de 10 inspectores da Polícia Judiciária a saírem do centro de treinos do Olival. Avançamos para declarações de Frederico Varandas, que deixou um recado a Pinto da Costa. Diz que os festejos do Sporting não foram degradantes. Para o presidente leonino, degradante é ser apanhado em escutas relacionadas com corrupção. E, Sr. Presidente, ouvi alguém dizer que tinha sido um espetáculo degradante as festas em Lisboa. Adjetivou assim. Não concordo. É verdade que houve excessos impossíveis de conter, tal a dimensão do clube, tal a dimensão de sentimento que carregava este título que fugia há 19 anos. Mas degradante, para mim, para o clube que eu tenho a honra de presidir, é estar envolto em escutas, ouvir a minha voz, em escutas de corrupção há anos e anos. Isso é que seria, para nós, é degradante. Este é um alerta CM. Há novas informações sobre as buscas realizadas hoje, envolvendo também o Sporting. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal e a Polícia Judiciária apreenderam esta quinta-feira documentação relacionada com os testes Covid-19 realizados pelos plantéis de futebol profissional do Futebol Clube do Porto, Sporting e Portimonense. A apreensão das amostras dos testes verificou-se durante a Operação Free Covid, levada a cabo em diversos locais do Porto, Lisboa e também do Algarve. Carlos Barbosa da Cruz, também aqui o Sporting a ser envolvido nesta investigação. Andréia, que se investigue, só tenho uma posição, que se investigue, que se leve este assunto às últimas consequências. É um assunto de tal forma grave que eu acho que deve ser investigado, sobre o qual não podem pairar suspeitas. Não quero acreditar que haja clubes envolvidos em qualquer tipo de práticas ilícitas quanto às questões dos testes, porque é tão grave em termos da saúde pública, em termos do próprio grupo de trabalho, que não faz sentido e custa-me a acreditar, seja Sporting, seja Benfica, seja Porto, seja qualquer clube. Mas, no resto, se há investigações, que se investigue, que se chega à conclusão, que chegue a conclusões e que acuse que tem que ser acusado. Esta é uma matéria em que não podem ficar qualquer tipo de suspeições a parar.
Só tenho esse... E para isso é que serve a Justiça e para isso é que serve a Polícia Judiciária. Custa-me ver o nome do Sporting envolvido nisto, gostaria que não tivesse, mas é um assunto que deve ser levado até às suas últimas consequências e espero e desejo que ninguém do Sporting venha a ser envolvido em qualquer tipo de procedimento judicial. Lembro então que o Observador avança que foi apreendida documentação relacionada com estes testes à Covid-19 realizados aos plantéis de Futebol Clube do Porto, Sporting e Portimonense, que as buscas decorreram em Lisboa, Porto e também no Algarve. Nuno? Isto é uma ironia, ainda há bocado o Dr. Carlos Barbosa Cruz estava tão entusiasmado com a ligação de Portimonense ao Porto e de repente, em espaço de segundos, parece que também houve um trus-trus à porta do Sporting agora. Já viram? Ironia das ironias. Sr. Capitão, não falo, senão ainda sobra para si. É melhor não dizer nada, porque o Dr. Carlos Barbosa Cruz antecipou-se. Olha, trus, quem é? É o do Sporting. Pronto, aí está ele. Nuno, quer saber a ironia? A ironia é que o último jogador que o Sporting vendeu ao Portimonense, sabe quem foi? Não faço ideia. Foi o Manafá. Que poucos meses depois o Porto foi buscar. Essa é que é, digamos, a ironia, que é realmente o traço do Dião. No resto, eu não estava... Não tinham ido buscar o João Pereira, já viu? Pois, olha, se calhar ainda faz um jeitão, da maneira como ele joga, ainda faz um jeitão. Não tinham ido buscar o João Pereira. A questão que se coloca é... Eu estava a falar de duas coisas diferentes. Uma é daquela relação ioiô do Porto e do Portimonense envolvendo uma série de jogadores, pronto, e essa podia ter alguma ironia. Outra é a questão de seriedade extrema, que é uma questão que envolve a saúde pública e a saúde dos jogadores, e essa tem uma dimensão, digamos, completamente diferente e relativamente à qual não pode haver nomes, não pode haver clubes, só pode haver uma realidade, que é a justiça. Andréia, só uma coisa muito rápida, que é o seguinte: de facto, todo e qualquer negócio, seja de Portimonense, Futebol do Porto, Benfica, seja quem for, Aves, seja o que estiver envolvido, tem que ser escrutinado pelas autoridades. Se houver alguma situação que seja anómala, as autoridades têm que atuar. Jamais demoram aqui tentar branquear, seja qualquer suspeita de crime que exista. Mas já agora, por curiosidade, já que se está a falar de negócios estranhos e negócios curiosos, eu esta época vi uma coisa que nunca tinha visto. Vi um clube fazer um negócio com outro e comprar 10% de um jogador. E o jogador ser avaliado por 5 milhões do passe, mas um clube comprar só 10% do passe por 500 mil euros. Por acaso aconteceu entre o Sporting e o Portimonense. É o Tabata. Foi o Bruno Tabata. Mas isso não me leva a mim a levantar que é um negócio suspeito ou deixa de ser suspeito. Foi um negócio feito entre as duas partes e o Sporting, se quiser ficar com 50% do passe... O Tabata não foi recambiado, pois não. Se o Tabata ainda faz parte do Sporting. Se o Sporting quiser ficar com mais 40% do passe, tem que pagar 4 milhões e 500 mil euros. Está tudo lá no contrato. Portanto, é uma situação que está no contrato. Agora, e eu não vou chamar a isso estranho, porque também não sei aquilo que está nos outros contratos que foram realizados. Agora, de facto, foram contratados jogadores, depois foram recambiados, mas também não foram recambiados porque se adaptaram e foram jogadores importantes. Eu compreendo que às vezes... Afinal, o Portimonense é amigo do Sporting. Eu compreendo... Eles foram recambiados porque não jogavam. Eu compreendo... Não, Vítor, desculpe, você está a comparar o incomparável. Eu compreendo que cada vez que toca ali no Porto alguma coisinha, lá vem você com o carro de bombeiros, lá vem você com o carro de bombeiros. Não, você lá vem com o carro de bombeiros do Porto, lá vem com o carro de bombeiros do Porto. Não é do Porto, é do Portimonense. Não, fica-lhe muito bem. E não tem qualquer comparação. Não tem qualquer comparação. Um jogador em que o Sporting compra 10%, naquela altura não tinha dinheiro para mais. A realidade é esta. E, portanto, é um negócio daqueles de empurrar para a frente, como todos os clubes fizeram. Foi um empréstimo do Portimonense, então. Em que o Tabata, tanto não sei... Deixe-me lá acabar. No tema, bem sei que os casos, e há duas investigações em curso, mas há este dado novo, Carlos. Deixe-me só acabar. De documentos apreendidos ao Sporting. Deixe-me só acabar. É que o Tabata joga no Sporting, o Everton e o Paulinho tiveram 15 dias no Porto e foram recambiados. Esta é que é a grande diferença. Falávamos então desta notícia avançada pelo Observador, em que também terá sido apreendida documentação ao Sporting. Vítor Pinto,
Sim. Vemos, por isso mesmo, e víamos há pouco o tal aparato também no centro de treinos do Olival, podemos estar aqui perante uma operação muito grande que envolve vários clubes e são suspeitas claramente graves, porque em causa estaria a saúde pública. Andreia, podemos centrar isto na esfera dos clubes ou podemos centrar isto nos laboratórios que trabalhavam com os clubes? Por exemplo, se tu te lembras, a grande polémica que existiu com o Sporting foi uma quebra de confiança do Sporting, na altura dos falsos positivos de Nuno Mendes e Sporar, uma quebra de confiança do Sporting em relação ao trabalho com a Unilabs, por exemplo. Eu não estou aqui a dizer que a Unilabs teve algum comportamento criminoso e que por isso está a ser investigada também, simplesmente tenho que notar que se o Futebol Clube do Porto trabalha habitualmente com a Unilabs e agora o Sporting também está a ser alvo de buscas e trabalhava com a Unilabs até ao momento em que aconteceu esse caso, creio que passou depois para o Germano de Sousa, para os laboratórios de Germano de Sousa, se calhar começamos aqui a encontrar um fio condutor. Também não sei com quem é que o Portimonense costuma fazer os testes ou não. A Unilabs foi a empresa que chegou àquele acordo com a Liga no sentido de fazer testes mais baratos aos clubes, mas estou muito curioso e desperta-me essa curiosidade se esta ligação ou este eixo está a ser criado com o Sporting, Futebol Clube do Porto, Portimonense e estarem a ser avaliados e escrutinados os testes, se isso pode ter a ver até mais do que com os próprios clubes, com o laboratório que era o fio condutor entre esses três clubes. Muito bem, vamos com certeza olhar para este caso com atenção.